professor Luciano, pela apresentação. Agradeço a professora Márcia Valéria, a professora Maria de Fátima, o seminarista Elias. A Dom Mauro, eu envio um abraço da Madre Marta Lúcia, que soube que nós estaríamos juntos, né? E o professor Percival, o professor mestre de todas as horas, né? E a professora Karen e o professor Luciano, que estão mediando, né? E tendo a paciência de nos mediar nesta tarde. Obrigada a todos também que estão nos vendo e nos ouvindo pelas redes sociais, tá bem? De fato, Dom Mauro e o professor Percival já adiantaram parte do meu trabalho, graças a Deus, né? E o professor Percival falando sobre um tímpano, né, de uma porta, e Dom Mauro falando sobre a representação do Cristo no primeiro milênio, né? E eu escolhi para falar hoje à tarde sobre a porta, sobre o elemento arquitetônico da porta, né? Que é um elemento muito significativo dentro do edifício cristão, né? E porque também eu tenho tido uma experiência muito grande agora, desde o ano passado, e mais intensamente agora durante a pandemia, de junto com um escritório de arquitetura de Londrina, poder estar à frente do projeto iconográfico de uma capela, que eu vou mostrar para vocês os detalhes aqui também, tá? Então, eu divido agora a minha tela, dá licença. Sim? Deu certo? Deu. Ah, ótimo. Eu treinei bastante com o seminarista Elias. Então, é o seguinte, então, como eu estava falando para vocês, esse elemento é um elemento arquitetônico, né? E nós sabemos muito, muito bem que esse elemento é um elemento artístico, porque um evento artístico, porque ele tem uma estética muito peculiar, né? Em alguns exemplos, e somente nesses que eu vou mostrar a vocês. E também é um anúncio pascal, né? A porta, ela tende a ser esse anúncio pascal, porque ela é o ícone do próprio Cristo, né? Então, esse universo da porta é um universo que nos diz que existe o fora e existe também o dentro, né? E ela nos prepara para essa passagem. É um elemento de passagem que diz que o fora não é igual ao que está lá dentro. Na porta tem início, por exemplo, o catecúmeno, que vai ser batizado, ele fica ali na porta, né, junto com seus padrinhos, a cerimônia pode começar ali na porta, né? E também uma noiva, por exemplo, ela entra por essa porta. Nem o batizado, nem a noiva saem do mesmo jeito, né? Então, isso significa que a porta é esse lugar onde nós entramos de uma maneira, né? E, obviamente, dependendo da nossa disposição espiritual, do nosso coração, nós saímos de uma outra maneira. Então, é o início de uma história pessoal, não é, Hilda? De uma certa maneira? Isso, exatamente. E aí, nesses exemplos que nós vamos ver, todos esses exemplos nos contam uma certa história, né? E é por isso que ela tem essa importância nesse espaço, né? Então, a gente sabe que o cristianismo é a religião da imagem, uma religião monoteísta, diferente do judaísmo e do islamismo, que tem a palavra como referência. Mas o cristianismo não, o cristianismo tem a imagem como referência, né? E é uma forma de catequese, né? Essa catequese é uma catequese que vem por meio da imagem, né? Que vem como uma mensagem cristã, uma moral cristã e também uma teologia cristã, tá? Aqui não é exatamente uma porta, é um tímpano, ou seja, fica sobre a porta, né, esse tímpano, e ela quer falar da Basílica de Vézelay, na França, do século XII, é um estilo românico mais tardio,
né? E ela quer falar da missão, da evangelização até os confins da Terra. Lembrando que no século XII nós estamos no auge das cruzadas, ou seja, da tomada de Jerusalém, né? Para poder reaver, para os cristãos poderem reaver a Terra Santa. Então, essas portas falavam sobre isso, contam essas histórias, né? Como Dom Mauro disse, o Cristo, aqui, o Cristo do primeiro milênio, é um Cristo glorioso, né? Não é um Cristo sofredor, um Cristo morto, um Cristo chagado, né? Então, ele se diz, ele tem a nomenclatura de Pantocrator, que é um Cristo em majestade. Aqui, no caso, ele é maior, né, por causa da hierarquia, né, da pessoa dele com relação ao que acontece em todo o conjunto. Ele é maior em relação a essas outras figuras. E esse Cristo, dos raios do Cristo, das mãos do Cristo, saem esses raios. Ou seja, ele envia o seu Espírito Santo ao grupo dos apóstolos, que são esses dois aqui, desses dois grupos, que têm nas mãos esses evangelhos, ou seja, eles estão sendo enviados a evangelizar, né? E tem como resguardo, como retaguarda, digamos assim, o Espírito Santo, que o próprio Cristo, o próprio Cristo derrama sobre esses dois grupos, né? Evangelizar a quem? Evangelizar a esses povos que estão aqui, né? Nesses pequenos espaços, né? São figuras de várias modalidades, inclusive aqui tem umas com carinhas de cachorro, né? Outros que têm um coxo, né? Que tem formas totalmente estranhas. Por quê? Porque evangelizar alguns povos significava muito distante, eles não se conhecia quem a gente ia evangelizar, quem os discípulos iam evangelizar. Então, podia se pensar em qualquer forma de criatura, né? Aqui, né, encimando aqui na arquitrave, nós temos o tempo, né? Então, como que o tempo é medido? O tempo, assim como no Mosteiro de São Bento aqui de São Paulo, logo na entrada nós temos o zodíaco. Então, aqui o tempo é medido por esse zodíaco, né? E também pelos meses do ano e pelos trabalhos que são executados durante esse tempo, né? E esse tempo é marcado, ou seja, é marcado porque o tempo é muito importante, né? Porque há um tempo para tudo, um tempo para viver, um tempo para morrer, um tempo para fazer, outro tempo para não fazer, né? Então, essa marcação do tempo ao redor do Cristo significa que ele é de fato, o centro desse tempo, né? Aqui... O centro e o senhor de todo o tempo, né? Sim, exatamente. Então, aqui, nesse dintel, nós temos o juízo final, ou seja, aqueles que já estão salvos e daqueles que não tiveram o mesmo destino, né? É interessante notar aqui que aqui tem uma figura um pouco mais compridinha, né? Está sem a cabeça, como vários discípulos, obviamente, sofreram danos, né? Mas ele está nessa parte onde se encontram aqueles que não tiveram o mesmo destino dos que estão à direita, né? Eu suponho, né, é uma interrogação, é uma loteria, que seja Judas, né? Aquele que traiu Jesus. Então, talvez ele perdeu o lado direito, foi para o lado esquerdo, vai saber, né? Quem somos nós para julgar, não é verdade? Então, aqui nós temos também uma grande simbologia, né? Que é João Batista, o precursor do Cristo, né? Aquele que batizou o Cristo. Então, percebe aqui uma ordem em torno desse Cristo, né? E aqui nesse pórtico, né, é o envio desses apóstolos, desses discípulos, para evangelizar todas as criaturas.
Aqui nós temos alguns detalhes, eu acho interessante porque aqui é a mão do Cristo, né? Aqui, naquela parte onde existe o tempo, né? Então, o velho, o novo carrega o velho, como se a gente pudesse falar, o ano novo carrega o ano velho, né? Esses daqui estão na parte à esquerda do Cristo, com essas orelhas grandes, apesar de orelhas, são aqueles que não ouvem, né? Não ouvem a palavra. Aqui, um detalhe do zodíaco, né? E essa figura, eu vou mostrar de novo onde ela está, e ela está bem aqui, em cima da cabeça do Cristo, né? Ou seja, é um contorcionista, né? Ou seja, esse tempo, ele é um tempo circular, né? Porque ele está justamente na parte onde se encontra o zodíaco e os meses do ano, então esse tempo é um ciclo, né? Então, tudo é um ciclo. A segunda porta que eu quero mostrar é a porta da Basílica, né, do Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Eu tive a oportunidade de estar perto do artista, enquanto ele estava vivo, fazendo essa porta, né? E essa porta, ela deveria estar pronta, né, em 2018, mas o Papa Francisco, ele antecipou o ano da misericórdia, né? Ele abriu um ano, né, que ele antecipou, ele abriu um ano extraordinário da misericórdia em 2015, né? E essa porta foi feita, então, a passos largos, né? Para que ela fosse aberta em 2015. Um pouco da história da imagem, eu faço questão de afirmar um pouco essa história, né? Então, encontrada em 1717 por 3 pescadores, essa é a imagem original, né? A pedra fundamental da Basílica foi em 1946, ou seja, uma construção que data da década de 1950, 55, e o arquiteto, viu, professora Karen Benedito Calixto Neto, né? E aqui eu gosto de mostrar essa imagem, porque em 2018 nós tivemos a oportunidade de levar ao Meeting di Rimini, na Itália, uma exposição onde onde o cardeal Bergoglio, hoje o Papa Francisco, falava dessa imagem quebrada, né? Ou seja, ela foi encontrada quebrada, cabeça e corpo, e depois, quando ela sofreu um atentado em 1978, ela se quebrou de novo. Junto a esses fragmentos, o Papa afirma que estão o pó, né, que existe o pó dos pés dos peregrinos, porque assim que ela se quebrou, recolheram todos esses fragmentos, colocou-se dentro dessa caixa, e foi assim que a restauradora Maria Helena Chaturny recebeu essa imagem. E em 33 dias, ela restaurou essa imagem, alguns pedaços foram perdidos, né? E ela tem um livro que eu gosto muito, que chama A História de Dois Restauros, ou seja, enquanto ela afirma que enquanto ela restaurava essa imagem, a vida dela também sofria algum tipo de restauro. Na tradição cristã, a porta é ícone de Cristo. Então, aqui eu vou mostrar 3 passagens do Evangelho que Cristo afirma, né, que ele é essa porta. Então, a iconografia cristã, né, ou seja, tudo que está dentro do projeto iconográfico de uma igreja, de uma pequena capela que seja, ela está baseada nas Sagradas Escrituras, né, e na liturgia, sobretudo na liturgia, né? Então, agora nós estamos pós-Concílio Vaticano II, então a liturgia desse espaço é diferente do que havia há uns anos atrás. Então, é a liturgia que faz com que o artista, o arquiteto trabalhe em função, né? Então, a primeira afirmação é essa: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará a passagem. Então, aqui, esses verbos entrará e sairá, né? Ou seja, esse lugar de passagem é como se fosse como se diz, um rito mesmo, né? Eu entro para louvar, né?
No pátio do colégio tem um azulejo que está escrito bem assim, entrando no pátio, logo à esquerda, eu entro para louvar a Cristo e saio para amar os irmãos, né? E encontrará pastagem. É a afirmação que o Cristo faz diante dessa porta, ou seja, a gente não passa só por um elemento arquitetônico, a gente passa por Cristo, né? Para viver em Cristo. A outra afirmação é: eis que pus uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém pode fechar. Eu, na minha interpretação, essa porta que está aberta diante de mim, eu posso deixá-la aberta, né? Ou posso também fechá-la. A outra afirmação é: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ou seja, eu estou à sua porta e eu bato, né? Então, exige esse movimento, aquilo que eu estava falando, né? Exige que a gente saia do nosso caos, né? Da nossa confusão, para entrar num outro lugar que não é um lugar onde eu sou o dono, né? Existe uma outra mentalidade, existe um outro modo de estar naquele lugar. Então, aqui nós temos a Porta Santa de Aparecida, que foi feita por Cláudio Pastro, né? Então, ela foi aberta em 13 de dezembro de 2015 e fechada no ano seguinte, né, com a conclusão desse jubileu extraordinário que o Papa Francisco promulgou. Ela foi fechada dia 20 de novembro de 2016. Então, agora, quem vai à Aparecida consegue ver a parte externa, que é essa, e a parte interna, que eu vou mostrar daqui a pouco, né? Essa porta pesa mais ou menos 4,5 toneladas, e mais ou menos um número de 100 pessoas estiveram envolvidas nesse projeto. Inclusive, dentro dela existe um projeto de engenharia naval, porque ela não poderia ser completamente maciça, porque aí a basílica não aguentaria, né? E ela teve ela teve uma estrutura também abaixo que também precisou ser mexida, né? Mesmo não sendo maciça, ela é muito pesada, 4,5 toneladas. Então, o que nós vemos aqui, né? Quando eu faço as visitas guiadas à Basílica, eu sempre começo pela Porta Santa, né? Porque é por aqui que se recebem os convidados, é por aqui que se recebem as pessoas que desejam entrar em algum lugar, até na nossa casa, né? Então, aqui nós temos a iconografia da Anunciação, né? Então, o anjo que anuncia a Maria que ela vai ser a mãe do Salvador, né? Ele traz um coração, né, e entrega a Maria, e Nossa Senhora diz o fiat dela, né? Alfa e ômega é sempre se a porta é ícone de Cristo, então Cristo é o alfa e o ômega, então encimados estão o alfa e o ômega, ou seja, também aqui é um ciclo, como na porta de Vézelay, aqui também existe um ciclo, como nós vamos ver na parte interna, que tem o Sol e tem a Lua. Então, aqui é o detalhe da mão do anjo, que entrega a Nossa Senhora, que recebe do anjo, né, o anúncio e diz o seu fiat. Aqui a parte interna, é uma das melhores fotos que eu consegui, mas eu vou mostrar outros detalhes. Então, agora nós conseguimos ver a parte externa, que foi essa que mostrei, e essa parte interna, porque ela está fechada, ela vai continuar fechada, porque a não ser que haja outro jubileu extraordinário, ela só se abre de 25 em 25 anos, né? Então, aqui do lado esquerdo, como eu disse, eu começo a minha visita guiada pela porta, ou seja, pelo anúncio cristão, pela encarnação do Cristo, e termino a minha visita guiada aqui dentro dessa linda iconografia, que é a do Filho Pródigo, à esquerda, e a do Bom Pastor, à direita, né? Então, ou seja, nós somos abraçados, né, apesar de nossas mazelas, dos nossos esquecimentos, da nossa preguiça, dos nossos vícios,
nós somos abraçados por esse Pai, que nos recebe de volta e nos entrega todos os seus bens, né? Inclusive, aqui tem uma partezinha brilhante, que é o anel do Pai, né? Que ele vai dar ao Filho, né? E aqui tem o Salmo, que diz que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor, né? Nossos passos se detêm às tuas portas, Jerusalém. Jerusalém, cidade bem edificada. Então, esse templo, né, é a Jerusalém celeste aqui na Terra, e é onde na liturgia se encontram o céu, onde na liturgia o céu e terra se encontram, né? Aqui, o bom pastor, né, aquele que deixa as 99 e vai buscar aquela que se desgarrou, que se perdeu, que ficou presa em algum lugar, né? Então, ele remonta também, como disse Dom Mauro, né, a Hermes, que era, como Dom Mauro falou, né, do bom pastor, que ele já se referiu naquela gravura maravilhosa, né? Então, aqui é uma simbologia cristã muito presente, sobretudo nas catacumbas, né? Então, foi trazida, né? Essa simbologia foi trazida do paganismo para representar a figura do Cristo, né? E também tem o Salmo, que diz, o Salmo aí é o Salmo, sabei que o Senhor é Deus, Ele nos fez, a Ele pertencemos, somos o seu povo, ovelhas do seu rebanho. Aqui nós temos a lua, o sol, como eu disse, a questão do ciclo, porque toda basílica, ela remete a essa questão do círculo, do ciclo, né? Porque, como eu disse em Vézelay, esse ciclo, gira em torno da presença do Cristo, né? Então, aqui nós temos o sol, que é a representação do Cristo, e a lua, né? A lua que recebe a luz desse sol, ou seja, são os cristãos que recebem essa luz. Então, aqui nós temos um detalhe, aqui dá para ver bem um anel, né? Um abraço bem apertado, aqui a lua e aqui o sol. Aqui um detalhe mais nítido, né, desses dois elementos, o bom pastor, que também o artista repetiu na capela da ressurreição, né, por ser uma iconografia muito antiga dentro da tradição cristã, né. Aqui eu fiz questão de colocar o nome das pessoas que trabalharam muito de perto com o Cláudio, para dizer que ninguém faz nada sozinho, né? Todos estamos juntos. O artista, como dizia o Percival, o professor Percival, ele trabalha, né, muito com teólogos, o que foi o caso do Cláudio, tinha uma grande equipe de teólogos e liturgistas, né? E essas pessoas que ajudaram, de fato, o artista a elaborar, a projetar e a executar essa grande obra, porque é uma obra gigantesca, né? E aqui está uma mensagem que essa porta quer nos deixar, né? Eis que vos dou um novo coração. Então, o terceiro e último exemplo é essa capela Rainha dos Apóstolos em Biporã. Então, eu fui convidada e estou muito feliz de estar junto nesse projeto, né? Que é um projeto que está sendo encabeçado pelos padres do PIME, lá em Ibiporã, que são padres de uma congregação missionária, e eles, por serem missionários, entendem perfeitamente o valor catequético da arte. Então, esse valor da catequese, nós estamos estudando juntos, ou seja, nós somos uma equipe, arquitetos, engenheiro, né, padres do PIME, e eu, como artista plástica, nós estamos estudando juntos essa iconografia que nós vamos colocar aqui nesse templo, né, nesse novo templo, né? Um dos elementos que eu desenhei foram esses cobogós, né, os elementos vazados, que quando bate o sol, ele desenha uma renda sob o chão dessa capela. Eu não tenho essa foto, mas depois a gente pode mostrar.
Aqui é uma maquete 3D, aqui nós já temos, a porta ainda não estava colocada, é uma capela que está em andamento, ainda faltam alguns elementos, como o gradil também, que já projetei. Aqui não tem a cruz ainda do campanário, que já está colocada, né? Então, aqui nós temos essa porta, né? Aí é uma maquete, né? Uma maquete 3D, né? Essa aqui é a parte externa da porta. Essa porta ela é em aço cortem, ela pesa mais ou menos uns 600 quilos, e ela tem, ela tem uns 4,20 por 3,40, né? Então, é um elemento grande também, um elemento bastante significativo, como nós vamos ver agora, né? Esses elementos, como eu disse, foram estudados junto com os padres, né, para que a gente tivesse uma teologia que pudesse incorporar toda a questão da missão, né? Então, essa porta é a face interna. Quando a porta está fechada, a gente vê ela na face interna, como eu já disse, e quando ela está aberta, ela fica visível na parte de fora, né? Aqui nós temos a cruz, que é a árvore da vida. Então, lembrando que é uma iconografia que está baseada no Concílio Vaticano II, né, que diz que é a volta às fontes, né, a volta às origens do cristianismo, aquilo que Dom Mauro falava, ao Cristo vivo, não ao Cristo morto, né? Então, aqui nós temos a cruz como elemento da árvore da vida, onde tem a uva e o trigo, né? Aqui nós temos, então, essa parte essa parte interna é o chamado dos apóstolos, né? Aqui nós temos em Mateus 4,18, Jesus no mar da Galileia, né? Ele viu dois pescadores, Pedro e André, e chamou esses dois para serem seus discípulos, né? Então, eu vos farei pescadores de homem. Aqui nós temos Mateus 16, 13, 23, né? E o legado que Cristo dá a Pedro, ele entrega as chaves a Pedro. Então, e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhes darei as chaves dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus, né? E mais acima nós temos João, que diz, quando o Cristo passa, né, eis o Cordeiro de Deus, né? Então, aí eles perguntam, mestre, onde moras? Aí Cristo responde, aqui está a resposta dele, vinde e vede. Então, a porta é um convite, né? É um convite para que a gente vá, entre por essa porta e veja, né, e seja chamado por Cristo, né? Ouça esse chamado do Cristo, melhor dizendo. Aqui a face externa, ou seja, quando a porta estiver fechada, quem passar por lá vai ver aqui essa porta, e se dentro era o chamado dos apóstolos, aqui é o envio dos apóstolos, né? Então, como assim o envio, né? Então, nós temos as passagens da ressurreição, que são Tomé, a Madalena, que foi a primeira que viu Cristo ressuscitado e anunciou aos discípulos que Cristo havia ressuscitado, né? O alfa e o ômega, ou seja, o princípio e o fim. Então, a porta é o ícone de Cristo, né? Emaús, quando dois dos discípulos caminham tristes, né? Nas estradas, e aí o Cristo aparece e lhes conta as escrituras, e o seu coração se inflama, né? O Cristo ressuscitado lhes aparece. E aqui, Pedro e João, quando vão ao sepulcro, Pedro entra e João espera lá fora. E aqui os panos dobrados, né? Que o Evangelho conta essas passagens, né? E qual é a mensagem dessa porta, então? É ide e anunciai o vivente, né? Então, dentro nós temos o chamado, e aqui fora nós temos o envio dos cristãos, daqueles que vão ao templo, passam pela porta
reconhecem o Cristo na Eucaristia e saem para anunciar, né, para evangelizar. E aqui eu quero deixar, então, essa frase desse autor, Carlo Kennis, sobre a porta. A porta pode se tornar uma metáfora do jugo suave e leve peso a que Jesus se refere, porque não é uma travessia humilhante, ao mesmo tempo que exige disciplina, nem é pesado e ao mesmo tempo que exige esforço. É uma passagem circunscrita, mas suficientemente ampla. São portas poderosas, mas que podem ser abertas. E aqui eu coloco, então, agradeço ao escritório Pelisson La Torraca, agradeço ao Ivan Souto, que fez as maquetes digitais, à Serralheria Carrara, que executou, né, e aos padres do PINE. E aqui eu termino minha apresentação. Muito obrigada por terem me ouvido e eu estou às ordens.